pode? Sim, Você? pode. Começando mais um maravilhoso vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai falar de um tema assim, que eu posso dizer que seria a jornada do louco. Mas vocês vão entender o que é e quem é esse louco. Antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é um assunto assim, mágico, místico, mas também que não nos é. encantou, né? Meu conhecimento é bem raso sobre o tema, mas assim, um pouco que a gente conversou, eu já fiquei toda assim, nossa gente, que diferente. E eu acho que a ideia é quebrar preconceitos. Eu acho que aqui o nosso vídeo, né, está a serviço desse trabalho hoje. De levar a informação e desmistificar esses mitos. E eu acho bonito esse meu conhecimento, né? Conhecimento liberta. Exatamente. Vamos começar já apresentando a nossa convidada. Sim. Ela é reikiana, ela já fez curso de psicanálise e de espiritualidade, barras de axis, terapias quânticas e tem esse vasto conhecimento. Mas o que a gente vai tratar hoje, que ela é especialista, são os tarôs. O tarô terapêutico e o tarô simbólico do Jung. E hoje, com muito amor, nós recebemos Lúcia Domingues. Bem-vinda, Lúcia. Bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês também, né? E o tema é realmente um tema, às vezes, polêmico, sim, né? Causa muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? São muitas observações, enfim. Mas o que eu puder esclarecer, e esse assunto é uma paixão para mim, né? Uma coisa que eu descobri e me interessei, estudei e aplico isso, faço minhas leituras, né? E para mim é foi uma bênção nova na minha vida, né? Que me trouxe muitas descobertas, né? Nessa fase. Muita gente tem esse preconceito de achar que assim, né? É uma coisa do mal. Sim. Né? Muitas crenças, né? Isso, vai fazer mal, imagina. Eu vou ali, por que eu preciso saber futuro? O futuro a gente não pode ficar controlando. Não, realmente ninguém controla nada, né? Mas o tarô, ele traz a possibilidade de previsões, né? O que é uma previsão? A previsão a gente faz diariamente. Sim. Né? Quando nos encontramos há uns dias atrás, fizemos uma previsão. Vamos gravar tal dia, tal hora. É uma previsão, né? E por que não a gente conhecer esses caminhos que a vida traz para que a gente possa, de uma certa maneira, ter um caminho mais fácil, mais feliz, mais né? leve. Mais leve. Isso não quer dizer que você vai passar por cima de dificuldades ou você vai evitá-las, mas você vai conseguindo ter um resultado, né? Você vai conseguindo passar por essas questões de uma maneira mais tranquila. E nem sempre também, tem outra coisa que é muito importante esclarecer, nem sempre o tarô é só procurado para coisas ruins, né? Oh meu Deus, será que agora vou conseguir isso? Ai, estou tão preocupado, e minha questão financeira, né? Minha questão profissional. Muitas vezes as pessoas procuram justamente para ter uma abertura na sua consciência, né? A pessoa percebe que ela está com alguma questão, que ela está ficando talvez um pouco confusa, ela não sabe que rumo tomar, e às vezes olha, eu preciso escolher se eu vou embora desse país, se eu vou ficar, né? Um exemplo, mas são vários. E então também tem essa nova, eu acho não tão nova, mas é uma visão mais abrangente do tarô. Não é só uma questão de adivinhar, né? Ou sim ou não e acabou. É você ter a consciência do que você é e do que você pode fazer. Eu acho que muitas vezes a gente procura o tarô até para ter algumas respostas e vai achando que é o tarô que vai responder pra gente ou que vai decidir pra gente. Sim. Começo de conversa. Quem decide as coisas na nossa vida é a gente, né? Sim, com certeza. O tarô só vai dar aquela orientação, te mostrar uma orientação, opções, né? A leitura pode te abrir possibilidades que você não estava enxergando.
Então, de repente, a pessoa está tão focada numa questão, ela só vê aquilo, vamos supor, uma dificuldade, né? E ela não consegue, ela foca tanto naquela questão, ela não consegue ampliar a visão dela. E com uma leitura, né, você consegue que a pessoa enxergue de outra maneira, veja outras possibilidades, né? E não é determinante, como você falou, porque nós todos temos o livre-arbítrio, né? E se alguém busca uma leitura muito, muito determinante, uma coisa muito que é aquela resposta pronta, dificilmente ela vai sair feliz de uma leitura. Não vai superar essas expectativas. Com essa abordagem, tá? Muitas vezes ela pode sair até com raiva, pode sair aborrecida, porque ela não obteve o que ela queria. Ela não escutou o que ela queria. Exatamente, né? E o que seria assim, o tarô terapêutico, né? Na verdade, esse termo terapêutico, ele vem assim com uma questão mais com esse olhar mesmo, né? Você olhar, levar a pessoa a observar, a refletir, né? A pensar melhor sobre aquilo. E isso tudo contribui até às vezes para ela procurar uma outra terapia, o que eu acho muito interessante. Por isso que é bom o tarólogo ter o conhecimento de várias terapias. Mesmo ele não sendo o terapeuta exato daquela terapia. Né? Sim, ou uma terapia, um psicólogo. Por exemplo, se a pessoa vem e me relata nas suas questões, e você vai perguntando, a pessoa vai falando, de repente ela te fala assim, não, mas isso já aconteceu com meu avô, já aconteceu com meu pai, o que vai me chamar a atenção? Eu falo, gente, isso é um padrão repetitivo. Então, por exemplo, eu posso sugerir, você já conhece uma constelação, você já fez uma constelação familiar? Que eu acho também uma ferramenta maravilhosa. Ou então, olha, busca um psicólogo, busca um tratamento, alguma coisa que possa te ajudar nessa questão. Porque muitas vezes a pessoa precisa realmente, né, de um tratamento, de uma terapia mais profunda, para que ela não repita aqueles padrões ou aquela questão que ela vem trazendo na consulta, né? Então, por isso que eu acho muito interessante. Eu tive um professor, ele falava assim, o professor de tarô, ele falava assim, um bom tarólogo tem uma agenda, né, na época ainda de agendinha, de telefone e tal, para indicar aos seus consulentes. Porque olhando por esse lado, o tarô é terapêutico por isso, porque o tarólogo pode identificar alguma questão e sugerir também, né? Não vai falar, a gente, né? Olha, você tem que fazer isso, ou vai procurar. Olha, você já pensou nisso? Eu vou te passar alguns textos. Hoje em dia, né? No Instagram, várias páginas, muitos esclarecimentos. Dentro do possível, se a pessoa se interessa, até indicar profissionais, né? E aí cada um também tem que saber do que está batendo lá dentro, né? Porque senão não vai ter resultado. Eu acho que tem muito aquele assim, né? Traga o seu amor em 3 dias. 3 dias. Mas eu acho que no caso do tarot terapêutico é assim, né? Traga essa autoestima em 1 hora. Com certeza. Porque eu acho que o tarot, ele não vai revelar casa, larga ou isso, né? Ele vai trazer assim, ó, qual consciência você tem nos relacionamentos. Isso, exatamente. Né? Qual que é a consciência, qual que é o padrão que você tem para se relacionar. Como você se relaciona, como você vê a outra pessoa, como essa questão de troca, como que você se posiciona. Então, tudo isso, e assim também, outra coisa importante, né? Mas eu quero saber se ele tem outra. A fofoquinha do tarô, né? Não sei, olha, vamos analisar esse relacionamento, vamos olhar isso com mais atenção, vamos ver o que você está percebendo, como que está para você, né? O que você sente? E muitas vezes a pessoa começa a refletir sobre isso e ela mesma começa a dar as respostas, como o Eduardo falou, as respostas estão dentro da gente, a gente só precisa, por isso que o tarô, ele tem os símbolos que trazem o que estão aqui dentro da gente, né? Quando eu começo uma leitura, eu tenho algumas pessoas que já me procuram periodicamente, então já conhecem meu estilo de consulta, de leitura. E quando é a primeira vez, eu falo, olha, nós vamos bater um papo aqui, você e o tarô. A única diferença é que eu sei interpretar aqui e vou tentar traduzir para você
da melhor maneira possível para que eu possa te ajudar nessa questão. E assim, eu tenho bons resultados porque parece que você atrai pessoas que já estão com essa consciência mais, né, aberta, então aceitam, escutam, trocam ideias, né? E eu acho que isso é muito importante, tanto para a pessoa, para o meu consulente, como para mim também. Porque é um momento de reflexão na minha vida também. Não é? Traz tudo, né? Porque ali também, algumas pessoas pensam assim, nossa, mas o tarô você tem que adivinhar tudo, né? Ele tem um aspecto divinatório, mas esse aspecto divinatório, ele vem de uma maneira natural durante a leitura, tá? E aí, o que eu acho que completa, que deixa a coisa bem mais interessante, né? Bem mais com um resultado bom para a pessoa que procurou uma leitura, é ela conseguir justamente isso, ela pegar aquilo que tocou lá. Então, é muito interessante você perceber quando a pessoa fala, nossa, é isso mesmo, eu não tinha pensado assim, faz sentido, né? Então, são coisas que a gente vai, assim, em cada leitura é de um jeito, não tem não tem um modelo, não tem não é decorado também, né? Não é uma coisa que você fala assim, se sair tal carta, isso, é um contexto, é muito interessante porque você faz uma leitura do contexto das cartas que se relacionam, né? Tem as posições em que elas ficam, cada hora ela vai representar de um aspecto que pode ser ou favorável ou desfavorável, né? Então é uma coisa muito completa, ela é muito interligada, não dá para você falar, nossa, é só divinatório? Não. É só técnica? Não. É só intuição? Não. É um conjunto. É um conjunto, tá? E isso, como que qualquer um pode, viu? Aprender o tarô, pode estudar, pode desenvolver as técnicas, mas aí cada um vai ter o seu formato de leitura, né? É um jeito de trabalhar, né? Assim como nós todos nas nossas profissões também, a gente tem uma forma de trabalhar, né? Exatamente. Então, cada um desenvolve esse formato, essa troca com o consulente, essa maneira de conversar, de colocar as coisas. Então, assim, é uma experiência muito gratificante. Eu gosto muito. A pessoa sempre procura, né, aquela questão do relacionamento, e eu acredito que uma das mais procuradas também é a relação financeira. Sim, e profissional, aí, área profissional. E eu acho que aí a pessoa se depara também, assim, dentro ali, se questionar. Qual que é a função do dinheiro na minha vida? Qual que é os aspectos? Por quais aspectos eu tô vendo? Porque aí eu acho que é isso que a carta vai trazer, né? Ela tá abordando um aspecto muito submisso. Ela tá colocando dinheiro em troca do amor, né? Sim. Então eu acho assim, é igual escassez, quando a gente... Sabe, você percebe muitas vezes aquela coisa da escassez, que a pessoa fica muito na crença. E ela fica naquele sufoco, aquela preocupação excessiva. E aí você vai ver que por trás daquilo ela teve outras coisas referências ruins, né? de família ou por alguma situação. Então, o que eu vejo ali é essa necessidade de você resgatar na pessoa que você falou, né, do amor próprio também, é resgatar esse poder pessoal, né? Que a pessoa consegue passar por isso de uma maneira mais E se a gente for pensar quantas cartas tem no baralho? 78. 78 cartas. Vamos na probabilidade. Vamos na probabilidade, né? Então, pensa ali. As combinações são inúmeras, né? Então, assim, é aquilo que você disse. É uma técnica. Não tem como você repetir uma mesma combinação, né? E também a energia da pessoa que vai influenciar nessas combinações. Total. Então, assim, mesmo a gente olhando para esse olhar exato, né? Sim. São inúmeras. Eu acho que mesmo trabalhando há muitos anos, você não vai conseguir fazer uma mesma leitura para pessoas diferentes, Sim, né? pessoas diferentes. Vamos então explicar esse baralho, como é que esse baralho funciona. Ou não, primeiro a gente vai falar como surgiu o tarô. Bom, o tarô, ele tem, assim, já notícias, né, do surgimento do tarô há muito tempo, né, já há muito...
O oráculo em si, né? Sim. A gente já ouve falar há muito tempo, a gente sabe que desde a Idade Média já tinha essa questão, né, de procurar oráculo, procurar essa parte, né, divinatória, a gente ouve das histórias, enfim. O tarô, assim, a origem que mais se vê, né, foi no norte da Itália, depois foi para a França. E na França, assim, ele ganhou, né, muito mais sim, estudiosos, né? E aí todos os símbolos, né, que foram trabalhados, que foram registrados, né? Que nós chegamos a essa variedade enorme que hoje nós temos do tarô. Eu, particularmente, eu trabalho com o tarô de Waite, que é de 1910, que eu acho riquíssimo em símbolo, em símbolos. Assim, você tem muitas informações em uma carta só. Então ele é muito para leitura, para mim é o que eu uso, né? Mas a gente vê muitos tarôs, a gente hoje em dia, né? Tarôs de vários tipos, mas para ser um tarô ele precisa ter 78 cartas, que são 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores, né? Mas a variedade é muito grande, aí vai de cada um, né? Porque o interessante é o tarólogo que ele se identifica com aquilo, porque é ali que ele vai pegar a informação para ele passar para o consulente, né? Então você tem que se identificar com aquela carta, com aquele símbolo, para você poder captar, né? Entender e transmitir, né? O que está vindo ali naquela leitura. E como se dá uma leitura para quem nunca fez, não tem curiosidade, tipo aplique, morre de medo? Tô brincando. Não é? Pra já, ao vivo. Então, assim, eu venho dessa crença mesmo, assim, por conta de ter essa... eu sempre repito essa frase, mas assim, por conta de ser muito exata, então assim, nossa, mas é intuitivo. Aí eu falo assim, mas como, né? Intuitivo, não sei o quê. E eu acredito também que, eu acho que a gente também não pode também fechar os olhos, que pode sim ter práticas de pessoas que utilizam ali e do mesma forma, pode estar aparecendo uma outra coisa ali e a pessoa influenciar, né, trazer essa ideia, porque às vezes a pessoa que vai buscar um profissional, às vezes ela está esperando que a pessoa fale o que ela quer ouvir, então ela chega e fala, você vai ser rica, porque você tem estilo de rica, isso, não sei o que, mesmo que não é o que está apresentando ali. Então, assim, eu acho que existe muito essa vibe. Mas depois, estudando muita coisa de terapia, eu entendo assim, que tudo está a serviço. Então, a pessoa que buscou esse tipo de interpretação está a serviço. Num determinado momento, aquilo também vai ter um efeito. Talvez você vai ser rica. E a pessoa começa a ter estratégias para conseguir aquilo. Mas e aí acredita... O mérito é da pessoa, então, né? E acredita que funcionou. E eu acho que isso é o mais perigoso das terapias. A pessoa acreditar que você fez um milagre. Sim. Né? Então, isso é muito pesado. Vamos deixar claro. Não é o terapeuta, o tarólogo, o médico, enfim, que faz o milagre. É você mesmo. Então, eu ficava muito presa nessas crenças. E aí foi a partir do momento que eu comecei a conhecer as pessoas antes das técnicas que elas conheciam ou dominavam. Certo. E aí, pelas pessoas, eu comecei a dar credibilidade às terapias. Eu acredito que em tudo, toda profissão, tudo, terapeuta, tarólogo, enfim, a gente sempre vai ter aquele que busca trabalhar mais sério, muita responsabilidade. Eu sempre falo isso, gente, é tanta responsabilidade. Sim. Por quê? Em primeiro lugar, a pessoa que chega para você, né? Vocês são terapeutas, a pessoa ela tá chegando com uma questão, que aquilo está perturbando, né? Em primeiro lugar, não cabe a gente julgar, não, né? Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que ter muito respeito. Você não pode nem... falando, vamos dizer assim, você vai falar realmente o que tem que ser falado pelo nosso conhecimento, né? Cada um na sua área,
mas de uma maneira que a pessoa consiga receber aquilo de uma maneira boa para ela. Sim. Mesmo que, olha, não é nesse momento. Por exemplo, essa semana eu li para uma moça, ela me procura periodicamente, e ela querendo fazer uma mudança muito radical da vida dela. Enfim, eu já a conheço, a gente, né? Então, aí eu comecei a perceber o seguinte, ela estava assim num momento de fuga. Quero abandonar tudo, vou... Aí nós conversamos e fui abrindo e fui falando. Enfim, chegamos... O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa, ela tá ali, ela depende daquilo que você vai falar, já que ela te buscou, ela vai querer ouvir alguma coisa para que ela possa decidir a vida dela de uma maneira que para ela seja bom. Ninguém vai te procurar para sair com resultado ruim. Então a gente tem que ter muito respeito e muito cuidado, né? Você tem que aprender a observar muito a pessoa que está do outro lado, porque senão você pode causar um estrago maior do que um benefício. Infelizmente é isso. E alguns profissionais, voltando ao que a gente estava falando, não respeitam muito isso. A gente sabe, infelizmente, essa área das mancias, né? Cartomante, enfim, todos nós sabemos que infelizmente existem algumas pessoas que, muitas vezes até pelo conhecimento que têm, não querem agir de uma maneira tão mais preocupada com quem está ali, mas simplesmente... Ética, né? Isso, exato, ética. Mas eu acho que uma dica interessante é essa. Conheça primeiro a pessoa. Então eu vou buscar a terapia, seja qual e ela hoje em dia for. você pode conhecer, né? Você tem acesso, né? Internet. Tem relação às cores, tem o tarô, tem a constelação. Sim. Tem inúmeros que a gente já colocou aqui no canal. Sim. Então, assim, antes de você se propor, conheça, né? Busque saber outras pessoas que já, né, tiveram a oportunidade de estar com essa pessoa. Então, assim, eu acho que é bem assim, faz de difícil, não se entrega de primeiro, mas assim, conheça. E conheça também, hoje tem muito vídeo na internet, então assim, o que é interessante, qual que é o relato, o que provém, né? Sim. Então, assim, como eu disse, o conhecimento torna mais conhecimento, mais bagagem sobre aquilo. E uma coisa que eu observo das terapias, que você colocou muito bem, que eu acho que assim, independente da terapia, porque a gente tem estudos, eu acho que todas acessam o campo. Sim. Um campo informacional. Sim, por isso tem que ter muito respeito, né? Então, assim, às vezes eu vou conseguir mapear, né, demonstrar aquilo pelas cartas, que são alguns códigos. Eu vou mapear isso fazendo um mapa astral. Eu vou mapear isso na constelação. Então, o que isso vai poder oportunizar? Às vezes a pessoa está naquele looping, né? Aquela história, ela está se repetindo, a pessoa está trabalhando, tá vindo aquela história na cabeça, uma pessoa fala, vem aquela história na cabeça, uma palavra engatilhada, né? Todo momento, né? Com aquela história. Então eu acho que na hora que você coloca ali na constelação, usa assim os bonecos, a pessoa consegue aquilo que estava no mental, a pessoa consegue ver o desenho daquilo. Sim, sim. E aí você tem que observar qual desenho, qual linguagem você observa melhor. Sim. Então, o que vai mostrar ali, né? A ordem do que está ali é exatamente a questão que você colocou, só que visual. Sim. Então, às vezes, a pessoa, só de olhar ali, ela consegue perceber o que tá. Então, é trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente. Isso. Certo? Então, por diversas técnicas, né, ferramentas, a gente, né, nas terapias a gente vê isso. E o tarô, ele traz isso também através dos símbolos, né? Porque ele consegue, com a leitura, isso que você falou, essa energia, o campo da pessoa, você consegue, por isso mesmo que as cartas trazem esse desenho, né? Formatam ali a questão, que quando eu pergunto ou faço a leitura e falo para a pessoa, ela vai, não sei isso, né? Agora eu consigo, né? Quando você faz uma leitura de gráfico, por exemplo, né? Eu vou mapear o comportamento de sei lá,
dos macacos e tal, não sei o que. Vai me mostrar um gráfico. Ali eu vou conseguir ver, olha, tem menos disso, mais daquilo. Você observa, a mistura desses analisa dois. e tira uma conclusão. Né? Vamos falar assim, olha, né? Esse aqui deu um pico, mas por quê? Tá faltando esses dois, né? A grosso modo, a gente tira uma conclusão, né? Só que em vez de ser uma escala, né? Você tem outros recursos, outros elementos. E faz toda a diferença. Sim. E como que se deu essa associação do tarô com o Jung? Na verdade, ele estudou, né, os símbolos, os arquétipos, né, que estão no inconsciente coletivo. Não sou uma estudiosa de Jung, gostaria muito, mas é muito profundo, né? Mesmo a ligação, tem até um livro, né, Jung e o Tarô, mas assim, ele é voltado mais para a área de psicologia, tá? Muitas pessoas assim enganam, falam, não, vou ler esse livro, vou aprender tarô. Não, ao contrário. Primeiro você vai aprender psicologia, né? Mas aí o que entra muito, e o curso que eu fiz foi muito voltado para isso. Um aspecto que foi muito abordado foi a sombra, né? Então, porque a sombra, enquanto você não consegue enxergar aquilo, conciliar aquilo dentro de você, você não precisa acabar com ela. Nem deve. Mas, se você não conciliar aquilo dentro de você, né? Sim. Para você poder ter uma vida plena, vamos, né, pensar assim, aquilo vai continuar te cutucando por muito tempo, né? Então, como você falou até do relacionamento, às vezes a pessoa, ela procura por causa do relacionamento, mas ela não está percebendo que ela tem uma questão ali de carência, ela tem uma questão de dependência emocional. Uma coisa que vem da infância, de pai e mãe, e inúmeras, né? Inúmeras. Então, quando a pessoa, de uma maneira assim, que você consegue passar isso para a pessoa, que ela fala, nossa, faz sentido? Então, aí, no caso, a terapia, né? Vamos trabalhar isso de uma maneira mais... Você quer se sentir bem? Você quer resolver essa questão? Vai trabalhar isso, né? Então, procura uma terapia. Então, aí que entrou muito essa questão de conciliar as sombras dentro da gente, pra gente... A grosso modo, tá? Não estou falando... Não tenho conhecimento suficiente de psicologia para aprofundar, mas o curso foi voltado para isso. Tanto é que a primeira parte da aula era sempre um psicólogo que abordava aquele tema e depois o tarólogo que vinha com a carta do dia fazendo aquela leitura, né? Porque aparece muito isso, né? Essa questão, o tarô em si, as cartas do tarô, elas trazem sempre esses aspectos, tá? Não existe carta positiva e não existe carta negativa. Existe a perspectiva. Existe, né? O momento daquela carta, daquela situação, vamos pensar assim, que a carta está representando, porque o arcano, né, como é chamado, né, uma carta de tarô, ele nada mais é do que o mistério que está ali para ser desvendado. Então, quando você acessa aquilo e aquilo vem para o seu consciente, a questão começa a ser trabalhada. Né? Então aí mais uma vez entra a questão do terapêutico, não que eu vou fazer a terapia, mas a gente pode identificar algumas questões, de dar um olhar também ali para a pessoa gerar um movimento na pessoa. Acho que o terapêutico é isso, né? Tem o lado adivinhatório assim, do tarô, mas eu comecei a estudar um pouco, mas aí fui gente, é muito complexo. Mas é muito gostoso. Sim, totalmente. Quando a gente começa a estudar, aí a gente começa a fazer uma listinha, né? Do que a gente quer fazer. Porque não para. Como pode, uma coisa né? chama a outra. Nossa, né? eu gostei muito desse tema. Aí você faz o curso. Nossa, mas lá tinha uma pessoa que me mostrou não sei o quê. Então, até, é bem interessante porque eu comecei a estudar, coincidiu com a época da pandemia. Coincidiu que eu me aposentei do meu serviço, né? Do meu serviço formal. O que eu vou fazer agora? Um dia eu fazendo na minha terapeuta, ela falou, bom, você vai aposentar, o que você vai fazer agora? O que você gostaria de fazer? Eu falei, um curso de tarô. Gente, eu não sei nem de onde veio isso naquela hora. E eu já comecei a ver aquilo tudo e eu morava em Campinas, ia fazer o curso em São Paulo, era uma vez por mês, tivemos só uma aula presencial. Depois só online. Que foi no dia 8 de março, depois até a professora teve que se adaptar, né, ao
fazer o curso online e tudo parado, tudo fechado. Um dia, e as coisas vêm, né? O universo é fabuloso porque quando você tem um interesse e você quer aquilo e aquilo é para você, as coisas começam a chegar. Um belo dia, olhando na internet, eu vi um professor de tarô que ia falar sobre uma determinada carta. Eu assisti a aula, adorei, apaixonei. Ele falou, estou formando turmas. Eu fui da primeira turma que ele fez, tudo online. E eu me dediquei mesmo, sabe? Tenho caderno, eu estudava, eu devorei vídeos, eu fiz tudo e assim, e complementando com a outra professora também. Então, assim, tudo isso eu fiz foi muito fácil. Com vontade, né? Com vontade. Com prazer, e foi muito importante. Fácil. E aí, quando eu comecei, né? Daí tinha os estágios, né? Que você começa, né? Olha, eu preciso fazer isso para apresentar. Então, você chama um amigo, uma amiga. E aquilo, eu vi que eu fazia com uma certa maestria, facilidade, vai. Assim, eu não tinha tanto receio. Porque quando você vai começar uma coisa, normalmente é normal a pessoa ficar, né? E eu, assim, eu vi que eu gostava daquilo, que eu fazia aquilo, eu tinha uma boa resposta das pessoas também. E pra mim, eu falei, olha, eu gosto, né? E uma questão importante é isso. Muitas pessoas, quando você fala do tarô, né? Né? Nem conhece. Quem são essas pessoas? Não, digo assim, não desse meio que já é mais assim aberto, pelo menos, né? Que você pode até não, você pode ter o seu receio, até o seu... Mas eu sou aberta a conhecer, curiosidade, né? Mas é muito mais o receio do novo. Eu tenho outras pessoas, assim, você, né, que não estão muito ligadas no assunto, né? Nossa, aí vem pra mim os números que vão sair na Mega Sena. Se eu soubesse os números da Mega Sena, eu não tava aqui. Tarô faz milagre, né? Faz milagre. Você sabe que eu vi, esse professor que eu tive foi maravilhoso, né? E eu ainda vejo muitos vídeos dele, né? E ele falou, gente... Você sabe o nome pra citar no canal? Sim, é o Wagner Lira. Wagner Lira, fica a dica. Wagner, fica a dica. Ótimo, ele é muito inteligente, ele é jovem ainda, ele é muito inteligente, ele passa o conhecimento de tarô, assim, e o tarô na vida dele também, ele foi para várias áreas de carreira dele, de estudos e tudo, né, para se formar. Ele fez até medicina, ele fez 2 anos de medicina, enfim, não se encontrava. Quando ele começou, ele falou que desde novo ele tinha esse interesse né, pela proposta. E, então ele explica muito bem. E aí eu tava vendo um vídeo ainda essa semana, ele falou, gente, ele é muito engraçado, sabe? Ele falou, gente, não dá, né? Os deuses não iam passar tudo pra gente também, porque senão ia ser desleal. Que é de graça. É desleal. Fácil. Então, assim, vamos fazer a nossa parte e os outros também, né? Então, dê para o seu consulente a oportunidade dele fazer. Não existe... muitas pessoas, então tem que saber tudo. Não tem que saber tudo. Você tem que estar ali naquele momento presente e passar aquilo que é o necessário. O essencial é simples, né? Muito simples. Então, às vezes você termina uma leitura e fala, nossa, será que podia ter feito mais alguma coisa? Não, aquele momento foi aquilo. Foi aquilo. E eu sempre deixo aberto. Quando eu termino, eu falo, olha, qualquer dúvida que surgir depois, porque às vezes depois a pessoa vai ficar, né, eu acho muito interessante que eu tenho umas pessoas que me procuram periodicamente, anotam tudo. Eu vou anotar. Não, fique à vontade. E assim, às vezes surge alguma dúvida, manda uma mensagem, pergunta, então é normal essa troca, faz bem, né? Você só está colaborando, né, para que tudo fique bem, né, com a pessoa. Mas tem muita gente ainda que acha que é muito assim essa coisa, os números da Mega Sena. Né? Mas corre o risco da pessoa chegar lá e falar assim, olha, eu quero vir aqui para consultar os números da Mega Sena. Aí o tarô vira e fala assim, olha, a vida não é tão assim, qual que é o melhor caminho para você olhar isso, né? Então, assim, até quem for lá buscar os números da Mega Sena vai levar uma mensagem. Quem procura a leitura, ou pelo menos comigo, sempre tem uma consciência jamais aberta. Eu ia dizer isso. Essa pessoa que procura incrível. o Mega Sena não vai. Quem fala essas coisas, sabe, a pessoa mais leiga de todos os assuntos, né?
acha que é tudo muito, assim, ou tá tirando até, né, um sarro com a minha cara, né, tipo assim, pô, você tá, né, e você não consegue resolver suas coisas, né, não é funciona, né, então a gente, aí até releva, porque você pensa assim, tudo Sim, tem o seu momento, tempo, tudo tem o seu tempo. Mas é muito bom a gente transmitir um pouco disso, né? Sim. Porque, inclusive, eu já ouvi de terapeutas assim, não, ninguém precisa procurar tarô. Não falam pra mim, numa reunião, nem sabiam que eu era taróloga. Então, não tem que procurar tarô. A resposta está dentro de você. Mas aí eu já falei, então, exatamente. Isso eu não consigo e ver. O tarô é uma das ferramentas que a pessoa pode usar justamente para organizar essas ideias e, pelo menos, é o que você falou, ter um movimento, né? Então, tipo, se a consulta não foi, se a leitura não foi o suficiente, mas ela detectou, como a gente falou no caso, uma dependência, eu sou dependente emocional. Nossa, então eu preciso buscar uma terapia, Vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso. Né? Então você desperta aquilo, eu acho isso muito legal. Você não dá tudo pronto, mas você consegue que a pessoa faça esse movimento de buscar uma cura, de buscar uma cura emocional, né? Que é muito, que eu acho que hoje em dia é a mais Estamos todos, importante, né? Estamos todos nesse caminho. Então. E eu abri o vídeo já falando do caminho do louco, né? Sim. Explica pra gente o que é esse caminho do louco. Então, nós falamos dos arcanos maiores, né? O tarô são 78 cartas, 22 cartas são os arcanos maiores e 78 cartas, né? Eu falei 22 arcanos maiores e 56 os arcanos menores. Dentro desses arcanos maiores, o que são os arcanos, então? São os mistérios, são o que está oculto, é o que está precisando ser visto. Por que eles são os arcanos maiores? Porque eles são comuns para todos. Então, se você pegar os 22, você vai perceber que eles são comuns na vida de todo mundo. Todos vão ter aquilo para trabalhar, num momento ou no outro, mais uns do que outros. Sim. E por que o louco? Então, ele começa na carta 0, que é o louco. O louco é o iniciante, o que está buscando, o que está querendo ir para um lugar, né? Tanto é que se alguém tiver essa foto, né, a carta, a gente vai pôr aqui, ó. Ele é a mochilinha, né? E ele está ali, solto, buscando, ele está livre, ele está querendo um caminho, tá? E aí você vai na sequência dos arcanos até chegar no 21, que é o mundo. O mundo é a plenitude, é a realização. É necessário que na leitura saia essa sequência? Não. Você vai sair, né, de acordo com a tiragem. Não vai sair um ou outro, ou vários, né? Mas o que eles trazem? Por que eles são arcanos maiores? Porque a energia deles é uma energia maior, é uma energia de reflexão, tá? Então, dependendo da questão, do assunto que está sendo ali elaborado, aquela mensagem com aquele arcano maior vai trazer essa consciência para a pessoa. Então, nós falamos do louco, então vamos ficar no louco. Vamos supor que a pessoa procura e a questão dela é um relacionamento amoroso e ela não sabe se vai, se não vai, tá, então vamos fazer a tiragem de acordo com a posição da carta e com as outras dentro do contexto. Você pode, assim, a grosso modo, por exemplo, ela pode estar numa posição positiva. Vai, uma aventura, que bom, novo, arrisque, seja feliz, ele é alegre, né, espontâneo. É um louco. É um louco, não vai ficar ali se controlando. Numa posição negativa dentro de um outro contexto ali, olha, cuidado, pensa bem, é isso que você quer, você já tem conhecimento suficiente. Aí ao contrário, ele vai ficar na sombra dele, que é o quê? Ser mais cauteloso. Mas não que a sombra, não que ser cauteloso é ruim, mas ele vai te alertar para questões que não estão bem claras naquele momento. Sim. Né? Esse equilíbrio, né? Isso.
entendeu? Uhum. E aí você vai com outros arcanos que são muito profundos. Por exemplo, vamos pegar o Sol. O Sol é uma figura que todo mundo consegue imaginar, né? O Sol é um arcano maior, ele vem representado no tarô do Waite, ele vem uma criança em cima de um cavalo, né? E o Sol bem forte. O que é o Sol na vida da pessoa? É a consciência, é o Sol, o que eu sou, né? O que eu sou para o mundo, como eu me mostro para o mundo, qual é o meu poder pessoal. Então, quando ele vem, você consegue ver. Às vezes a pessoa não está dando aquela ênfase ao poder pessoal dela. Ela precisa se mostrar, ela precisa abrir mais para o mundo também. Então, aí você vai trabalhando conforme a posição da carta, o contexto e os outros que vêm acompanhando. E, lógico, eles conversam, né? Sim. Eles são tudo fofoqueirinhos, né? Eles vêm conversando. Um dependente do outro. Um olha assim pro outro, assim, falando, né? Bom. E aí vem os arcanos menores. Os arcanos menores, eles... você pode fazer até uma comparação com o nosso baralho comum, né? Sim. Que são os 4 naipes, copas, espadas, paus e ouros. Só que no tarô, cada um deles representa um elemento da natureza, né? Copas é água e é o nosso lado emocional. O nosso lado emocional, o nosso psiquismo, as nossas alegrias, a nossa fé, tudo que mexe com esse lado emoção, né? Felicidade, alegria, ou num contexto mais negativo, desafiador, né? Não gosto de falar muito negativo, né? Desafiador, uma tristeza profunda, né? Então aí também eles vão conversando. Falei copas, né? Espadas é o ar, o elemento ar. Isso aí ele se remete muito para o nosso mental, para o nosso raciocínio, para o nosso intelectual, para os nossos estudos. Tudo que você faz usando mais a mente, né? E ele é, por alguns, considerado assim o naipe malvado, né? Porque um pensamento, mas não. Tem tudo o lado também. Assim como tudo tem o lado negativo. Tudo você tem que ponderar. Você não pode assim taxar isso é ruim, né? Tá. Depois nós temos paus, que o elemento é fogo. O fogo é a nossa energia, né? É o que põe em movimento. Tesão. Sim, o que põe em movimento a vida, o que você busca, é como você vai atrás do que você quer, né? Esse movimento, né? E o fogo, ele é transformador, né, gente? Sim. Ninguém passa pelo fogo e sai... sai mesmo. Passa pelo fogo e sai do mesmo jeito. Então ele diz muito disso, olha, vamos movimentar a coisa, vamos pôr para funcionar, vamos mudar. E ouros é terra. A terra, material, o nosso físico mesmo. Aí você pode até remeter para questões de saúde, o dinheiro, o profissional, que mais? Você pode falar, você tem assim a ideia dos seus valores, né? Dos seus valores mesmo que você construiu durante a vida. Agora, só quer dizer que esses naipes, né? Esses arcanos, de acordo com o elemento, eles só vão falar disso? Não. Você pode fazer uma pergunta de profissional e sair copas. Tá errado? Não tá. Dependendo do contexto daquela leitura. Isso pode falar que você está muito feliz no seu trabalho. E o baralho, né? também vai lá do 1 até o rei, né? Que também tem do as ao rei. Do as. Você do as, do as. É um. O as é um. As é um, né? Ao rei, sim. Que aí também tem significados, porque a gente não vai entrar em detalhe, porque senão... Não, mas assim, eles conversam entre eles, você consegue captar essa conversa, você consegue fazer é isso que vocês estão falando? Então peraí que eu vou transmitir aqui para quem está esperando aqui uma resposta, né? E aí o que acontece? Os arcanos menores mostram esses aspectos mais práticos da nossa vida, né? Essas coisas mais corriqueiras que a gente... Isso, né? Enquanto os arcanos maiores, eles já trazem aquela mensagem mais profunda. Então, quando vem, dependendo, né? Olha, vamos observar mais isso, vamos trinchar isso, mais essa parte, né? Que você pode estar necessitando mais olhar para isso. E aí você vai, né? Ouvindo lá, que eles estão te contando, que eles conversam. Fofoqueiros, estão fofocando.
São fofoqueiros, conta coisas às vezes que não precisa, né? Mas tá ali. E vai dando, tipo, essa pessoa tá precisando saber, ela não tá com condição de saber, então vamos dar Tem isso uma... também, né? Sim, você tem, eu já falei, você tem que ter muito respeito pela pessoa que tá ali, muito cuidado com o que Gente, como Não, você... fala assim, às vezes a carta mostrar e você sentir que a pessoa não estava preparada para receber. Sempre tá. Sempre está. Você não procurou, é uma questão de como você... Só vai doer. Tá. Porque Aí você pode... condução, Exato, né? você pode até falar, mas, né? Peraí, vamos esclarecer, né? Vamos esclarecer isso. E às vezes você pega aquilo de um jeito, a hora que vem o esclarecimento, a coisa é mais tranquila também, né? É muito difícil. Tem 3 assuntos que praticamente quem tem mais ética no tarô não vai, durante uma leitura, não vai abordar. Traição e roubo. Procura um detetive particular. Exatamente. Morte. Porque, inclusive, tem a carta da morte nos arcanos mais que todo mundo, quando vê a carta, vai morrer. Não, morte e diabo, vai né? morrer. Morte e diabo. Gente, nada a ver. A morte, ela traz a mensagem de um fim. Mas quantas vezes a gente termina as coisas na vida? Né? Eu tava pensando outro dia, poxa, pra gente chegar, né? Você faz lá já nem sei mais como chama os níveis na escola, né? Mas você faz um nível, você terminou aquilo, você vai pro outro. Sim. Morreu aquilo, né? Então as pessoas às vezes têm aquela que sai a carta da morte, vai morrer. Não vai morrer. Às vezes morreu uma crença, uma sombra, exatamente. uma dependência, né? Morreu um sofrimento, né? Então, por isso que eu falo, é um contexto, você não pode pegar aquilo ao pé da letra, é morte, então vai morrer. Mas mesmo assim, a gente não fala de morte, porque às vezes, nunca também eu tive essa situação, mas a gente ouve relatos, né? Tá assim, você não vai falar sobre morte, porque enquanto estiver, se a pessoa está doente, ou enfim, N fatores que podem estar deixando a outra em dúvida de morte, você está vivo, então você não pode descartar a possibilidade. E por que você vai falar disso? Vamos falar da vida? Vamos falar da vida. Vamos falar da vida, né? E vida alheia também a gente não fala, fofoquinha. Olha, mas porque eu acho que o meu chefe, não sei não, viu? Não dá pra ver aí o que tá acontecendo. Você vai pagar uma sessão. Pois é. Pra você ver o outro, gente. Pois é. Eu dou graças porque eu nunca passei por isso. Né? Mas deve ser um pouco difícil para quem está ali realmente disposto a fazer um trabalho de crescimento, você terapêutico. Uma coisa mais profunda, assim, no sentido de evolução, de autoconhecimento. Mas é bom a gente deixar claro isso, né? Porque algumas pessoas ainda confundem. Gente, o papo é super interessante. Assim, eu tenho um monte de pergunta pra fazer, que com certeza vocês também têm. Mas, assim, é só uma introdução aqui. Você tá com dúvida? Teve curiosidade? Quer fazer uma consulta? A gente vai deixar o contato da Lúcia. Você pode entrar em contato com ela, marcar, de repente, né, Lúcia? Sim. Mas a gente vai fazer aquela pergunta final, que a gente sempre faz aqui pro nosso convidado. Que a Lúcia, nessa toda a sua vivência, né, com o ser humano, usando aí recursos também para saber uma informaçãozinha ali extra, o que ainda é possível criar? Eu acho que é possível a gente criar uma vida bem melhor do que a gente tem nesse momento. Nós temos muitas possibilidades, né? A gente nunca deve deixar que o desânimo tome conta, né? Enfim, eu acho que existem muitas possibilidades, então é possível se criar tudo. Tudo é possível, desde que haja disponibilidade, haja esse autoconhecimento, o respeito, principalmente pela gente, né? Cada um respeitando primeiro a si próprio, depois aos outros. Então tudo é possível, tudo é possível, desde que você tenha no seu coração uma boa intenção, uma boa vontade e muito amor para distribuir aí na Terra, né? Que a gente está carecendo disso também, né? Acho que ela deixou uma palavra aqui, gente. Se você assistiu até aqui, escreve aí nos comentários amor, que a gente vai dar um coraçãozinho em todos que se escreverem amor, tá? A gente está vendo você também. Eu vejo você. E a gente vai pedir o favor de sempre,
né? É óbvio, porque a gente também é pidão, né, Pri? A gente pede. E a favor, se te fez sentido, curta, compartilha, né? Deixa os comentários com dúvida, ou também comentando alguma coisa, você já estudou o tarô? Deixa aí os comentários que a gente também quer saber o que você pensa sobre isso. Essa função, né, do tarô, né? Sim. Lembrando também que agora a gente está no Spotify, então você pode ir lá, não quer ver nossa carinha bonita? Ouve o áudio. Ouve o áudio, que aí vai trazer informação, vai trazer novos conteúdos, perspectivas. Vai também no Instagram, curta a gente lá no Podcri, segue a Pri, me segue, né? Segue a Lúcia também. A Lúcia não tem perfil, né, Lúcia? Nessa parte de profissional, não. Então, mas vai estar em contato. Se tiver dúvida, você pode entrar em contato com ela e marca, gente. Marca uma consulta. Manda mensagem no direct, a gente manda pra ela. Sim, também. E TikTok, né, gente? Os cortes aqui do vídeo estão lá no TikTok. Então, segue a gente em todas as plataformas lá possíveis e vamos fazer o Podcri cada vez maior, crescer, chegar em inúmeras pessoas. Compartilha também pra tia que gosta de tarô. Manda lá no WhatsApp pra ela. A gente vai ficar muito feliz, tá? E agradecer a Lúcia pela presença. Agradeço. A Lúcia é muito querida. A gente conhece de outros cursos, de outras, né? E assim, aí nos bate-papos vai surgindo aquela curiosidade. Aí, nossa, a gente precisa gravar isso, gente, pra levar pra posteridade, né? Pras novas gerações, pra saber esse conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição, tá? Aí, gente, ó. Porque é muito pouco, né? O tempo, é pouco tempo, tempo. assunto Gente, e é um conhecimento milenar quase, Sim, né? Então, não tem como a gente abordar tudo aqui também. E também, se tiver curioso, faz um curso. Sim. Faz um curso lá pra... Todo mundo pode. Não precisa também um leitor, né? É leitor? Um terapeuta? Tarô. Um tarô? Não precisa ser um tarô. Faz pra ler pra você meditar em cima do tarô. Olha que só. Exatamente. Né? Cada dia você tira um arcano, você vê aquilo. Nesse dia eu vou trabalhar isso, eu vou ver o que me aguarda. Tem muitas possibilidades. Gente, tendo curiosidade, a curiosidade leva a gente longe. Sim, né? sim. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Eu acho que a Pri sentiu confiança. Não é que ela tomou coragem, perdeu o medo e foi ter a sua primeira leitura de tarô com a Lúcia? Eu acho que muito movimento vai sair dessa leitura, hein? E você, ficou curioso? Curiosa? Se interessou em fazer uma leitura? Então, ó, já tem a pessoa certa, a Lúcia, hein? E também quero saber se você já teve uma experiência com leitura de tarô. Conta pra gente como é que foi, escreve aí nos comentários.